Estudando a história dos reformadores protestantes, nós percebemos duas teologias distintas acerca da prática da submissão. Gostaria de destacar Lutero e Calvino. Lutero era um monge de formação, ele tinha uma mentalidade mais eclesiástica no contexto do catolicismo contemporâneo. O seu intuito nunca foi sair da igreja ou se rebelar contra ela, mas simplesmente restaurar a igreja em relação aos seus desvios em relação às escrituras sagradas. Calvino, apesar de estudar direito e teologia em universidades ligadas ao catolicismo, sendo fortemente influenciado pelos ideais de Lutero, tinha uma mentalidade mais estadista e os seus ideais de transformação visavam não só a igreja, mas também a sociedade. A sua reforma acabou se tornando mais abrangente e significativa exatamente porque não apenas confrontou os desvios da igreja, como também da sociedade, propondo mudanças cruciais no sistema de governança eclesiástica e civil. Disso podemos estabelecer dois paradigmas importantes que podem fundamentar cosmovisões distintas em relação ao princípio da submissão nas Escrituras. Enquanto Lutero sustentava uma submissão incontestável ao governante, Calvino sustentava lealdade aos princípios que legitimizam o exercício do governo. Ninguém está acima da lei moral divina. A teologia luterana acerca da submissão assevera que a pessoa de autoridade está acima da supremacia dos princípios naturais. De acordo com essa premissa, se você tem um líder abusivo é porque você merece, portanto deve se sujeitar a ele, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, devemos nos submeter aos nossos líderes e governantes, mesmo que eles sejam corruptos e maus. Até existe alguma base bíblica para isso, porém associada a um contexto de correção e prova dentro de uma direção específica de Deus. Jacó se submeteu à autoridade de Labão por 20 anos, mesmo que esse tenha agido sistematicamente de forma enganosa e abusiva. Uma lição que nós tiramos dessa história é que essa foi uma disciplina divina radical para consertar o seu caráter deformado. Jacó só foi liberado por Deus com a bênção de Labão. Na teologia calvinista acerca da submissão, a supremacia dos princípios naturais está acima da pessoa de autoridade. Aqui nos submetemos maiormente aos princípios que governam e sustentam a criação do que uma pessoa que ocupa uma posição específica de liderança. Portanto, se um líder se corrompe, ele deve ser confrontado. Moisés, o maior legislador de todos os tempos, ensina: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Essa seria a maneira mais coerente de prestarmos submissão a essa pessoa, evitando uma possível escalada do autoritarismo, da injustiça, da mentira. Para tal, deve-se precaver, obviamente, de uma série de motivações que corrompem ou comprometem o espírito profético, que a amargura, a arrogância, a petulância, etc. A Bíblia deixa claro que nem todos que lideram foram estabelecidos por Deus, muito pelo contrário. Oséias adverte: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Esse discernimento tem mais a ver com a maneira como exercemos a submissão do que com o comportamento submisso em si. O parâmetro absoluto da autoridade não reside no líder ou governante, mas na hegemonia ou supremacia dos princípios naturais e eternos que regem a moral e a espiritualidade humana. Portanto, o entendimento de Lutero promovia um sistema de governo mais totalitário, como foram as monarquias absolutistas, onde você tem um governante ungido que se confunde com a lei. Calvino, por sua vez, promovia um sistema de governança baseado no império da lei e não personalista. Enquanto Lutero batalhou pela reforma da igreja, Calvino visava a reforma da sociedade como um todo. Enquanto Lutero acreditava na submissão absoluta ao líder, Calvino acreditava na submissão absoluta aos mandamentos divinos. Todo ser humano, quando se afasta de Deus, pode se tornar potencialmente maligno, principalmente se encontra em uma posição de governo. Calvino promoveu um sistema de governo compartilhado, rotativo e temporário, com o propósito fundamental de servir ao povo e protegê-lo dos abusos de um ungido tirano. Se o líder se corrompesse, havia inúmeros mecanismos para confrontá-lo e removê-lo. O viés doutrinário de Lutero, como bom monge que era, apoiava a monarquia absolutista, onde um rei ungido pela igreja era inquestionável e o papa infalível, o que levou a um modelo de igreja estatal. Há quem diga que o paradigma da submissão absoluta e personalista praticado e ensinado por Lutero na Alemanha adestrou a nação para o totalitarismo nazismo de Hitler. Lutero ou Calvino? Com quem você fica? Deus te abençoe.